Reflexão 2 de abril de 2020, PIPC. Sejam bem-vindos ao canal da PIPC nessa noite. É um privilégio imenso estar com você e a minha oração é que o Espírito de Deus possa ministrar a sua vida e que possamos juntos crescer na graça e no conhecimento deste grande Deus. Quero convidar você a orar neste momento. Vamos falar com Deus? Feche seus olhos, você que está aí diante da tela do seu computador, no seu smartphone, junto à sua família. Vamos falar com Deus. Deus Santo, Deus querido e amado, bendito seja o teu nome pelo privilégio que tem nos concedido de conhecer mais o Senhor e poder experimentar do teu infinito amor, graça e misericórdia sobre a nossa vida. Pedimos nessa noite, ó Deus, que o Senhor possa abençoar o nosso coração, fortalecer a nossa vida diante de ti e para a glória do teu próprio nome. Que as palavras, ó Deus, dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Irmãos amados, por estes dias, relendo esta obra de Philip Hayek, que tem por título Quando os Problemas Aparecem, os meus olhos saltaram quando ele então, escrevendo sobre a tormenta vivenciada pelo profeta Isaías, ele fala de uma lacuna moral. E essa lacuna moral dá a ele o privilégio de também conhecer aquilo que vai ser a grande salvação da sua vida. Essa lacuna ela é apresentada por duas coisas novas à vida de este grande servo do Senhor no passado. Distante de nós, mais de 2.760 anos. E ele diz assim: duas coisas estavam se aproximando: a impressionante santidade de Deus e a terrível culpabilidade do seu profeta. Sobre o que ele estava escrevendo? Ele estava registrando esta passagem que se encontra em Isaías capítulo 6, verso 1. Isaías capítulo 6, verso 1. Texto que eu quero, nessa noite, compartilhar em uma breve reflexão com você. O texto diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Aqueles eram dias prósperos, dias em que este rei havia conduzido a nação de Israel desde os 16 anos de sua vida sobre a regência ou tutoria de um grande servo do Senhor chamado Zacarias. Ele então se torna um rei muito próspero, um tempo inigualável experimentado por eles. No entanto, a Bíblia nos diz, lá em 2 Crônicas, capítulo 26, que o rei Uzias deixou que o seu coração se exaltasse. E nesse tempo, então, se atrevendo a ministrar em uma área que não era do sacerdócio ou da sua monarquia, entrando dentro do sacerdócio que o Senhor havia separado para o culto a ele mesmo, ele então é tomado por uma lepra. Deus ali põe fim ao reino dele. Deus agora está extinguindo e levando este homem para o anonimato até os seus últimos dias. O profeta Isaías foi um homem de um nobre nascimento, de uma educação finíssima, alguém que teve o privilégio de desfrutar das instruções palacianas. E o profeta Isaías, então, naqueles dias é chamado por Deus para ser o seu porta-voz. Um dia de muita tristeza, um dia de lamentações, um dia de choro, de pranto, um dia de angústia. Dias como nós estamos vivendo, dias de angústia. Mas nos dias de angústias, nos tempos difíceis, o que vai abastecer o nosso coração é o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus. Uma vida que é moldada pelo conhecimento de Deus, ela é fortalecida, ela é amparada, ela é encorajada, a sua esperança é renovada no próprio Deus. Isaías então nos propõe
a aprender algumas importantes lições com ele. A primeira delas é que o texto nos diz que nós podemos aprender com Isaías sobre a transitoriedade dos governos humanos ou dos reinos humanos, dos governos, das legislações. Nós somos passageiros. Toda a glória do homem, ela irá um dia desvanecer. O homem nasce e cresce, e como a flor no campo, ele murcha e ele também será abatido. O texto diz que mesmo num tempo de glória, ele teve o desprazer de ver naquilo que era uma referência monárquica naqueles dias, que os reinos passarão e só Deus permanecerá para todo sempre. O seu trono é um trono de glória. O Senhor é quem reina de forma absoluta, soberana e majestosa. Ele está no governo de todas as coisas. O meu coração precisa confiar nisso. Ele continua sendo o Senhor, o pastor, e nada, absolutamente nada nos faltará. O texto nos ensina que o que pode propiciar a mim e a você o privilégio de enfrentar bem esses dias é justamente o conhecimento que temos acerca de quem Deus é. Deus é o autor, Deus é o criador, Deus é o sustentador, Deus é aquele que tem todo o poder, Deus é quem abre portas e fecha as portas, Deus é o início e o fim de todas as coisas. Deus é aquele que exerce de forma tão graciosa a sua vontade sobre todos os homens sobre a face da terra. Ainda que a gente não entenda isso, meus irmãos. Ainda que a gente não encontre respostas aos porquês, ainda que sejamos tomados em algum momento pela tristeza do nosso coração em enfrentar essas coisas, Deus continua reinando com poder e graça. A segunda coisa que este texto nos ensina é dar-nos o privilégio de poder aprender com Isaías sobre a supremacia do governo de Deus. O governo que está acima de tudo e de todos. O governo que jamais passará. O governo que agora nos dá um relance da sua glória, da sua majestade. Naqueles dias da morte de Uzias, em um outro contexto histórico, nos aponta para uma nação poderosa que está se levantando, que é a Síria, um reino que conquistava e imprimia terror sobre as nações vizinhas. O profeta Isaías diz que ele teve uma visão do trono de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus, da força de Deus, da majestade de Deus, da incomparável segurança que só Deus pode prover a cada um de nós. Meus amados irmãos, uma vida moldada pelo conhecimento de Deus, ela irá sempre renunciar à sua autonomia. Uma vida moldada pelo conhecimento de Deus, ela depositará a sua confiança tão somente no Senhor. Uma vida moldada pelo conhecimento de Deus, ela se submete à sua vontade. Ela encontra prazer nele. Obedece e segue os ditames da sua vontade para com a sua vida. Em terceiro lugar, este texto nos dá o privilégio nessa noite de aprender também sobre a sublimidade do governo de Deus. Se por um lado o profeta Isaías fala sobre a transitoriedade dos tronos humanos, em contrapartida, ele fala sobre a supremacia e fala sobre a sublimidade do governo de Deus. É ali que o seu coração se refugia. A crise social, a crise moral, a crise instaurada por uma pandemia que alastra um inimigo invisível, ela não pode deter o Deus que governa todas essas coisas. O céu não está em crise, Deus não está em crise. E o Espírito de Deus que habita em nós
jamais enfrentou qualquer crise. Você é convidado nessa noite a poder olhar para este texto e perceber que talvez uma pergunta tenha invadido o coração do profeta, dizendo: será que Deus, ele se importa com o seu povo? E nesta visão Deus está dizendo: sim, eu me importo com este povo. E tenho chamado você para ser luz no meio do meu povo. Deus está te chamando. Você, chefe de família, você, mãe dedicada, filho do Senhor. A sua casa está sendo chamada agora a colocar os seus olhos diante do Senhor. Dwight Moody, ele diz que quando as perspectivas desanimadoras, elas surgem diante de nós, nós precisamos erguer os nossos olhos para os céus. É de lá que vem o nosso socorro. A nossa confiança está no Senhor. Eu sou revigorado ao ler este texto. O meu coração, ele se vê encorajado diante das lutas que temos enfrentado e por outras que surgirão ainda. Confiados na supremacia e na sublimidade do governo de Deus. Nós somos finitos, mas Deus não, meus irmãos. Este texto, ele é governado por dois pensamentos muito simples, direto e aplicáveis à nossa vida. O primeiro deles é o contraste que Isaías faz entre a grandeza de Deus e a corrupção do coração humano. O segundo é que o profeta Isaías agora nos revela o verdadeiro Deus. O profeta Isaías nos mostra quem está no comando de todas as coisas. O profeta Isaías está nos elevando à companhia do próprio Deus. Quando nós falamos sobre a sublimidade, nós estamos apontando para a deidade. Nós estamos apontando para um poder infinito. Nós estamos apontando para uma força inigualável. Nós estamos apontando para uma fonte inesgotável de vida. Os nossos temores são tratados por este conhecimento. É Ele que vai moldar a nossa mente, o nosso coração, as nossas atitudes, os nossos lábios diante do Senhor, meus amados. É Deus quem vai fazer isso. É um trono singular. Quem está sentado é o Rei dos Reis. A sua glória enche toda a terra. A sua majestade causa profundo impacto no nosso coração. Heide Boss vai nos dizer que Ele enche todo o céu com a sua glória. Se você não está visualizando isso nessa noite, eu queria chamá-lo para que você pudesse visualizar a glória do Senhor sendo manifestada à sua vida, te dando a oportunidade de se assentar, de se aquietar, de dizer: Senhor, eu não estou entendendo nada. Deus, eu estou com medo. Deus, eu tenho dificuldades. Deus, o que será o futuro? E ao mesmo tempo ouvir do Senhor: eu cuido de você. Eu estou no controle. Eu te amo. Eu tenho levantado provisões, intervenções ordinárias e extraordinárias que estão cooperando para o seu bem. Meus amados irmãos, a nossa vida precisa ser moldada pelo conhecimento de Deus. É só e tão somente isso que é capaz de fortalecer o nosso coração nos dias maus. O salmista diz o quê? O justo não se atemoriza de más notícias. Deus possa abençoar o seu coração. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua casa. Que esta mensagem possa encontrar guarida no seu coração e seja um elemento para abastecer a sua alma e continuar caminhando firme, com coragem, sabendo que do Senhor procede todo o bem para a nossa vida. Que Deus muito te abençoe. Abençoe a sua vida, a sua família e a todos os seus, em nome e por amor de Jesus. Eu oro, Deus, para que a tua paz possa inundar o coração dos meus irmãos, da primeira igreja presbiteriana de Colatina, e todos os evangélicos, e todas as pessoas sobre a face da terra sejam inundadas pela paz que vem do trono da graça do Senhor. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor.